esse neuro em Recife. Eu tive o prazer de trabalhar com ele o ano passado pela segunda vez, ele já tinha participado lá do nosso setor, quando ele fez a formação de eletroneuromiografia, e a gente teve um convívio e acho que um crescimento mútuo excelente o ano passado. Eu estou tentando a tela inteira, aqui, compartilhar a tela. Se der problema, Denise, coloca a tela, a outra tela, a janela menor, aquela. Apresentar a tela inteira. Ele não entra no compartilhar agora. Então, não coloca a tela inteira. Peraí. Tá, agora está indo. Agora está indo, eu vou apresentar aqui. Ok. Opa, tá no, deixa eu interromper, que ela entrou no final aqui. Peraí, só vou colocar certinho. No começo. Agora eu vou de novo, para não fazer bobagem. Compartilhar. Compartilhou? Sim. Tá. Então, vou interromper aqui. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a doutora Rufina pelo convite. É um prazer fazer parte dessa modalidade de aula, de compartilhar isso aí, e parabenizar a sociedade no nome do doutor Marrone, por essa modalidade. Eu, como já disse agora há pouco, eu acho que nós somos uma sociedade pequena, em que nós temos poucos eventos científicos, e isto eu acho que reforça a nossa atualização, a gente consegue conhecer mais os colegas de vários lugares, a gente consegue se atualizar e a gente consegue se comunicar muito bem. Parabéns à sociedade por essa nova iniciativa. O tema que que coube a mim é neurofisiologia no DBS, né? Quando eu vou falar especificamente da cirurgia de distúrbio do movimento, né? Então, doença de Parkinson, tremor essencial e distonia, é só a parte de distúrbio de movimento, que é a parte que eu acabo entrando nas cirurgias. Mas quando a gente fala de DBS, a primeira ideia que a gente tem que ter é o que a cirurgia faz? Qual é o mecanismo, como é que a cirurgia age nesse tipo de patologia? E aí, porque a gente tem cirurgia de DBS para distúrbio de movimento, mas a gente tem cirurgia de DBS para as outras patologias completamente diferentes, como eu coloquei aqui em cima. Como dor, epilepsia e principalmente dos distúrbios psiquiátricos. É uma cirurgia que funciona para distúrbio de movimento, mas funciona para patologias completamente diferentes. E a gente ainda pode fazer um outro tipo de questionamento. Como é que em distúrbio de movimento, especificamente na doença de Parkinson, eu posso implantar o eletrodo em 2 núcleos completamente diferentes e ambos serem efetivos? Lógico que tem indicação de usar um núcleo ou utilizar outro núcleo, mas ambos são efetivos no tratamento dos sintomas motores da doença de Parkinson. E a gente começa a entender essa diversidade quando a gente percebe que as cirurgias de implante de eletrodo profundo, elas são realizadas em patologias onde a gente tem disfunções circuitárias. Vocês estão vendo o meu mouse? Consegue ver eu movimentar o mouse aqui? Sim. Tá. Então, toda vez que eu tenho uma disfunção circuitária, o objetivo do implante do eletrodo é interromper essa disfunção circuitária e diminuindo os sintomas que aquela falta ocorre. Por exemplo, na doença de Parkinson, a falta do neurônio dopaminérgico na substância negra, ela causa
uma disfunção desse circuito. Quando eu implanto o eletrodo, a gente quebra o funcionamento desse circuito disfuncional. E aí, por isso a gente entende que tem 2 núcleos diferentes efetivos para a doença de Parkinson, e a gente entende que esse tipo de cirurgia, ele é feito em distúrbio do movimento, mas é feito também em cirurgia de epilepsia, em doenças psiquiátricas, em dor intratável, por causa de todas essas patologias, têm disfunções de circuitos cerebrais que são interrompidos pelo implante do eletrodo. As modalidades neurofisiológicas que a gente usa na cirurgia do DBS, elas são completamente diferentes das modalidades que nós utilizamos nas nossas monitorizações normais. Basicamente, e de maneira mais importante, a modalidade que a gente usa é o microelectrode recording, que a gente chama de mero ou microeletrodo, que é o registro do potencial de ação extracelular de células isoladas do núcleo alvo. Isso é o que a gente faz habitualmente na cirurgia e, mais recentemente, aumentou-se muito o interesse pelo local field potential, que é o potencial de campo, onde a gente capta a atividade de um número maior de células e essa atividade síncrona, ela determina que região nós estamos do núcleo e acaba orientando, através dessa atividade oscilatória, quais eletrodos devem ser estimulados para a gente ter o efeito clínico. Quando a gente vai para a parte histórica recente do microrregistro, a partir da década de 60, as cirurgias de distúrbios de movimento, elas começam a ser acompanhadas de um registro eletrofisiológico de qualidade que ajuda a compor a cirurgia para a identificação dos núcleos alvos. Mas, em 67, a levodopa ela é descoberta. E com o aparecimento da levodopa, houve um boom no tratamento clínico da doença de Parkinson. Os pacientes que estavam acamados, que eram restritos a cadeiras de rodas, eles melhoram significativamente dos sintomas motores. Por causa disso, o interesse da cirurgia de distúrbio de movimento cai significativamente. E por aproximadamente 20 anos, ele fica basicamente restrito a cirurgias de tremor refratário ao tratamento clínico. Com o passar dos anos e conforme foi se observando os efeitos colaterais do uso da levodopa a longo tempo no tratamento desses pacientes, o interesse pela cirurgia de DBS volta no final da década de 80, no começo da década de 90, basicamente com 2 nomes importantes, o Latinem e o Benabid, que começam a fazer cirurgias de lesão, as palidotomias e as talamotomias. Tá? O sucesso desse tipo de cirurgia, ele depende do implante preciso do eletrodo dentro do núcleo alvo. Como são estruturas profundas, esse tipo de cirurgia não é realizada como a maioria das cirurgias que a gente entra, que é uma cirurgia aberta. Elas são realizadas através de técnicas estereotáxicas, onde é colocado no paciente um halo estereotáxico que é guiado através da imagem por essa linha CPC, comissura anterior e comissura posterior. Baseado nessa linha CPC, são determinadas trajetórias de profundidade, de lateralidade e de região anterior e posterior, a linha média CPC, onde o cirurgião programa o alvo para esse tipo de cirurgia. Como é feita essa programação? Através desse método estereotáxico, o paciente faz uma ressonância antes da cirurgia, normalmente alguns dias antes da cirurgia.
No dia da cirurgia, esse paciente ele é encaminhado para a tomografia e, através de anestesia local, é implantado esse halo estereotáxico. Com esse halo implantado, o paciente faz uma tomografia com o halo e, por um software, ocorre a fusão das duas imagens, da ressonância mais a tomografia. Isto para melhorar a qualidade dos gânglios da base. Ainda o cirurgião pode colocar em cima dessa imagem trabalhada, vamos assim dizer, um atlas estereotáxico, e a partir disso ele define a posição do alvo onde ele vai implantar o eletrodo. Junto com isso também, ele define a trajetória que esse eletrodo vai realizar até chegar ao núcleo-alvo. Então, aqui é só um exemplo de ressonância, a fusão da ressonância com a tomografia e a programação do cirurgião para o alvo, no subtálapo, no GPI e no VIM. Né? E por que o cirurgião não se baseia somente na imagem, né? Porque os gânglios existe uma distorção da imagem ainda na ressonância, principalmente as ressonâncias que a gente usa atualmente aqui no Brasil, elas são diferentes das ressonâncias que tem de melhor qualidade lá. Os gânglios da base, eles não são vistos de maneira perfeita nesse tipo de imagem, e ocorre no intraoperatório, na cirurgia, um fenômeno que chama brain shift. Normalmente, nesse tipo de cirurgia, são implantados eletrodos bilateralmente, são 2 eletrodos, um de cada lado. Após a implantação do primeiro eletrodo, por causa do pneumoencéfalo, pode haver um pequeno deslocamento do cérebro, e isso pode ser suficiente para deslocar a trajetória e o eletrodo ficar posicionado fora do núcleo. E tem muitos trabalhos que mostram que o posicionamento do eletrodo no segundo lado, que é feito de segunda vez, ele é mais difícil de ser posicionado do que o primeiro por causa do brain shift. Além disso, também tem trabalhos que dizem que a função fisiológica do núcleo não necessariamente ela correlaciona com a localização anatômica. Por causa disso, o método fisiológico ele é importante nesse tipo de cirurgia. E a gente acaba vendo a importância disso num trabalho como esse, que fez uma pesquisa sobre os centros que fazem cirurgias de distúrbio do movimento. A grande maioria deles, mais de 80%, usavam o método eletrofisiológico, no caso aqui em 2013, o microregistro. Tá? Então, como é a cirurgia? Ela começa na tomografia, com o implante do eletrodo, a tomografia, a fusão das imagens, a programação do cirurgião, e esse paciente ele vai para o centro cirúrgico. No centro cirúrgico, a gente acopla um método eletrofisiológico, que é o microregistro, em que a gente vai ver potencial de ação extracelular de algumas células isoladas que estão próximas desse eletrodo. Mas também muito fundamental no intraoperatório é o exame neurológico, que eu vou só citar aqui porque a gente não vai ter tempo de ver isso. Esse paciente é um paciente que essa cirurgia ela é feita acordada desde o início, né? Esse paciente, ele é privado da medicação no dia da cirurgia, ele para de tomar remédio no dia anterior, então muitas vezes ele vai para o centro cirúrgico com sintomas bem importantes da falta da medicação, então a maioria deles está muito rígido, bradicinético, quem tem mais sintomas de tremor também tem muito tremor na hora. E por que a gente faz isso? Porque quando a gente desce o eletrodo do microregistro e depois desce o eletrodo definitivo do DBS, a gente acaba fazendo um exame neurológico. Na verdade, o neurologista está dentro da sala e ele acaba examinando o paciente. Quando a gente, muitas vezes, só da descida do eletrodo,
o exame clínico do paciente já melhora. Ele melhora da rigidez, ele melhora da bradicinesia. Algumas vezes ele melhora depois que você estimula. Eu vou falar mais lá para frente que o eletrodo do microrregistro ele tem um halo de estimulação. Então, a gente estimula esse eletrodo para ver efeito clínico. E aí, se a gente lembrar do circuito, na hora que você estimula, você quebra aquela disfunção circuitária e o paciente melhora. E em volta desses núcleos, subtálamo, GPI e VIM, nós temos estruturas muito próximas e importantes que não podem ser estimuladas. Então, se o eletrodo estiver mal posicionado e, por exemplo, estiver muito próximo da cápsula, muitas vezes a utilização desse eletrodo ela vai ser inviável por causa de efeito colateral. Então, resumindo, a gente faz exame clínico no intraoperatório para ver efeito clínico e efeito colateral. O melhor eletrodo implantado é o eletrodo que responde com melhora clínica, com baixa intensidade, e ele encontra efeito colateral com alta intensidade, tendo uma janela bem importante para o neurologista trabalhar na programação pós-operatória. Né? Vamos falar basicamente do microrregistro, que é a parte que nos interessa, né? O que é o microrregistro? É o registro do potencial de ação extracelular, ou seja, as células que estão próximas do eletrodo, elas disparam e esse potencial de ação extracelular é captado pelo eletrodo. Em média, esse eletrodo capta de 3 a 5 células que disparam próximas a ele. O objetivo do microrregistro é fazer a localização eletrofisiológica do núcleo-alvo, ou seja, o nosso objetivo na cirurgia é que o alvo anatômico programado pelo cirurgião bata com o alvo fisiológico que nós estamos encontrando na hora. Isso aqui é um exemplo de microrregistro. Um registro bem bonito do núcleo subtalâmico, e aqui nós temos um desenho do eletrodo do microrregistro, e aqui uma foto de um outro eletrodo. Esse eletrodo, para captar potencial de ação extracelular, ele tem uma área de captação muito pequena. A minha formação inicial em neurofisiologia foi em eletroneuromiografia, então, às vezes, eu faço alguns paralelos com a eletroneuromiografia. É como se eu estivesse fazendo uma eletromio de fibra única. Eu tenho um eletrodo com uma área de captação muito pequena para registrar potencial de ação extracelular. Por esta eletrodo ter uma área muito pequena, ele tem uma impedância muito alta e em torno de 1,5 a 3 milímetros acima da ponta do eletrodo, a gente tem um halo de estimulação, que é aquela estimulação que eu disse lá atrás para a gente ver efeito clínico e efeito colateral. Né? Como é feito esse microrregistro no intraoperatório? Ele é feito através de um sistema que chama microdrive, aqui só em aumento do microdrive, também chamado de Bengan, em homenagem ao Benabid. Este sistema de microdrive, ele é acoplado ao halo estereotáxico, aqui de uma outra marca acoplado ao halo estereotáxico, e ele permite que a gente realize até 5 trajetórias diferentes de microrregistro. Essas trajetórias, elas podem ser feitas simultaneamente, o cirurgião pode descer com 5 eletrodos ao mesmo tempo, ou essa trajetória pode ser feita sequencialmente. Ele pode descer com um eletrodo, muitas vezes o registro não está como a gente esperaria, ele tira aquele eletrodo e ele desce o outro eletrodo em outra trajetória. Tá? Quanto maior o número de trajetórias que a gente utilizar, maior é a informação neurofisiológica que nós vamos ter no intraoperatório, né? Então, para nós, se pudesse descer sempre com 5 eletrodos, ótimo, porque mais disparo celular a gente ia conseguir ver. Mas quanto maior o número de eletrodos
nessa descida, maior a chance de complicações hemorrágicas, que muitas vezes nesses gânglios da base, substâncias profundas, elas são muito sérias se elas ocorrerem. Então, de um modo geral, a gente acaba descendo com 1 a 3 eletrodos. A diferença entre descer com um eletrodo ou descer com mais de um eletrodo é que, com um eletrodo, a gente define se esse eletrodo está dentro do núcleo ou não. Por exemplo, este azul aqui, ó, ele está fora do núcleo. Se eu desço com um eletrodo só, eu sei se esse eletrodo está dentro do núcleo ou não. Se eu desço com mais de um eletrodo, você consegue definir bordas desse eletrodo. Então, a borda anterior, a borda posterior, a borda lateral, medial, a borda dorsal e a borda ventral. Então, você aumenta a quantidade de informação neurofisiológica. E como é que a gente faz? Geralmente, a gente começa o registro 10 milímetros acima do alvo, né? Então, tá pequenininho esse traçado aqui, mas ele começa no menos 10, a gente considera isso menos 10. Quando chega no alvo, a gente está no 0, ou seja, o alvo anatômico programado pela imagem, e muitas vezes, dependendo do traçado eletrofisiológico que a gente vai vendo no intraoperatório, a gente ultrapassa o alvo e desce mais um pouco. 2 milímetros, 3 milímetros, aí o cirurgião vai dizer para a gente se a gente consegue descer um pouco mais ou não, tá? Sobre esses 2 exemplos aqui, ó, foram feitas 3 trajetórias simultâneas. Nesse traçado de cima, os 2 traçados da esquerda estão fora do núcleo subtalâmico e o traçado da direita pegou uma extensão bem grande do núcleo, né? Esse outro traçado aqui da direita, ele começa bem silencioso, né? Quase não tem disparo celular. Aqui, 7 milímetros acima do alvo, parece um disparo talâmico, e os 3 eletrodos entram no núcleo subtalâmico em alturas diferentes. A gente considera que o microrregistro ele é bom quando a gente tem pelo menos uma extensão de 4 milímetros dentro do núcleo. A gente sabe que com mais de 4 milímetros, essa trajetória ela foi bem, ela é boa e o eletrodo está bem posicionado. Os trabalhos com animais, eles ajudaram em muito a definir o registro eletrofisiológico na doença de Parkinson, né? Então, muitos animais, existem muitos trabalhos de animais, principalmente macacos, onde foi provocada a doença de Parkinson através da utilização do MPTP. E o que a gente observa do disparo celular do animal com Parkinson em relação ao animal normal, ou muitas vezes até ele próprio, antes de desenvolver a doença? Existe uma hiperexcitabilidade dos núcleos subtalâmico e GPI, mas principalmente, junto com essa hiperexcitabilidade, existe uma tendência das células dispararem agrupadamente. Então, 3, 4 células disparam, eu estou só falando um número aleatório, mas várias células disparam ao mesmo tempo e passa um período onde não ocorre esse disparo. A gente chama esse tipo de padrão do tipo burst. Neste outro exemplo aqui, a mesma coisa. Animais normais e parkinsonianos, a gente percebe que o núcleo subtalâmico e o globo pálido interno, eles são hiperativos. A frequência de disparo celular é muito maior no paciente, no animal parkinsoniano, do que no animal normal, e essa tendência ao disparo agrupado do tipo burst no globo pálido interno, né? Então, o que a gente acaba usando como parâmetro para fazer o microrregistro, né? Nós sabemos que diferentes populações de neurônios nos gânglios da base apresentam diferentes características
características e que o núcleo pode ser identificado através dessas características do disparo celular. Então, o que a gente observa? A gente observa se esse disparo ele é transitório ou ele é sustentado, se existe uma regularidade nesse disparo, se ele é regular ou se ele é irregular. Na frequência de disparo, quando essa célula dispara, ela dispara numa frequência baixa, numa frequência moderada ou numa frequência alta? Quantos neurônios tem disparando ali? Tem pouco neurônio disparando, ou seja, a densidade de neurônio é baixa, ou eu tenho muito neurônio disparando ali e a densidade é alta? E algumas vezes, pela morfologia desse potencial de ação extracelular também. Por exemplo, as células de borda, elas são células com uma amplitude extremamente alta. Então, aqui são exemplos de padrões de disparo celular. Eu tenho um padrão regular ou irregular, e aqui um exemplo de cirurgia. Aqui é a substância nigra, é a nigra, né? Um padrão bem regular, parecido com o desenho, e aqui é o núcleo subtalâmico, um padrão bastante irregular, parecido com o da esquerda. Baseado ainda nos padrões de disparo celular, eu posso ter um padrão tônico, onde eu tenho apenas uma espícula em cada pico dessa oscilação, então eu tenho um disparo com uma densidade baixa e uma célula marcando a frequência desse disparo. Eu posso ter o padrão do tipo burst, que eu já falei o que é, né? Onde eu tenho um número significativamente alto de disparos em um tempo, quando comparado a um outro período onde eu tenho um número muito baixo de disparos, fazendo esse disparo agrupado que a gente chama do tipo burst. E eu tenho um padrão oscilatório, onde eu tenho um grupo neuronal, ele dispara muito regularmente. Essa é a diferença do burst. O burst, ele é irregular. Aqui eu tenho um grupo neuronal que dispara regularmente, conferindo uma periodicidade a esse traçado. Então, aqui, um exemplo de disparo tônico, né? Esse disparo, ele tem alta frequência, ele é uma resposta sustentada, regular e tem uma baixa densidade. Praticamente tem uma ou duas células disparando aí. Isso é típico da substância nigra. Né? Um disparo do tipo burst. Eu tenho um grupo de células que disparam mais conjuntamente e eu tenho períodos onde esse traçado é mais silencioso. Então, é alta frequência, porque tem bastante célula disparando, ela é sustentada, não é uma coisa que começa e logo ela termina, ele é bem irregular e tem uma alta densidade. E o padrão do tipo oscilatório. Isso é muito comum, isso não é uma característica que a gente acha com frequência, só em 10 a 20% dos núcleos subtalâmicos a gente acha o disparo celular relacionado ao tremor, mas de vez em quando a gente encontra isso no intraoperatório. Aqui é um vídeo de uma cirurgia que eu estava presente com o Dr. Newton Lara e ele autorizou que eu mostrasse na aula. Um disparo na frequência do tremor, né? Bom, em relação ao núcleo subtalâmico, ele é um núcleo extremamente hiperativo na doença de Parkinson, então o disparo mais frequente dele, como eu já disse, é o disparo do tipo burst, mas esse disparo do tipo burst, ele está mais relacionado à região lateral do núcleo,
que é próximo da região sensitivo-motora do núcleo, que eu vou dizer um pouco mais para frente, se a trajetória do eletrodo ela não está tão lateral, eu não vou ver tanto burst assim, eu vou ver mais um disparo de alta frequência, por isso existe variações quando a gente pega desenhos da literatura em relação ao núcleo subtalâmico. Mas o que a gente sabe é que é um núcleo extremamente hiperativo. Quando a gente está chegando próximo, descendo o eletrodo, e nós estamos chegando próximo do núcleo subtalâmico, o nosso eletrodo, que é feito para captar o potencial de ação próximo da célula, ele começa a enxergar uma certa distância. Então, essa visualização pelo eletrodo do disparo celular, que ainda não está tão próximo para a gente ver como uma espícula, é visto como um aumento da linha de base. Então, nesse desenho aqui, o eletrodo está descendo em direção ao núcleo subtalâmico. Quando ele chega próximo, ele vai ver as espículas, mas tem um aumento dessa linha de base, que a gente erroneamente chama um aumento do ruído de base, mas não é ruído, é disparo celular. E quando o eletrodo está saindo do núcleo, essa linha de base ela diminui e afina. Aqui está um desenho em que a gente pode perceber que a linha de base aqui, ó, ela aumentou em relação ao traçado que estava mais em cima. Quando a gente vê esse aumento da linha de base, a gente sabe que o eletrodo está entrando no núcleo subtalâmico. Aqui é só para mostrar o disparo celular de um registro eletrofisiológico realizado em que os 3 eletrodos captam atividade celular no núcleo subtalâmico. A nigra, eu já disse lá atrás que é uma resposta regular, tônica, sustentada, de alta frequência, acima de 60 Hz, de alta amplitude e baixa densidade. Geralmente a nigra está na trajetória, ela fica abaixo do núcleo subtalâmico, então, dependendo da trajetória que o cirurgião escolhe, a gente passa por ela, dependendo da trajetória, a gente não pega a nigra. Mas, muitas vezes, a gente sabe que saiu do núcleo subtalâmico quando a gente pega esse tipo de disparo. Aí a gente sabe, ó, entrou na nigra, acabou o núcleo. Tá? O globo pálido interno, o disparo celular dele depende da patologia em questão. Então, na doença de Parkinson, o globo pálido interno, ele dispara de um jeito, e na distonia, por ser uma patologia completamente diferente, o comportamento do globo pálido interno é diferente da doença de Parkinson. Na doença de Parkinson, ele é um núcleo hiperativo. Então, quando a gente faz uma comparação do globo pálido externo para o interno, a frequência de disparo do globo pálido interno é muito maior do que o globo pálido externo. Lógico que tem célula de borda, tem lâmina, mas muitas vezes quando a gente vê um aumento da frequência de disparo, a gente já sabe que está no globo pálido interno. O que não é possível a gente definir pela frequência de disparo nas distonias, onde a frequência de disparo ela acaba sendo semelhante entre o globo pálido externo e interno, o que às vezes dificulta a identificação no intraoperatório, né? Então, o globo pálido interno, ele é um disparo regular, tônico, ele é de alta frequência e alta amplitude. Eu botei 2 traçados aqui, ó. Bom, em relação ao VIN, eu acabei perdendo os meus vídeos do VIN, eu acabei não colocando
vídeo dele. Mas ele é um núcleo talâmico que recebe aferências importantes e a partir dele, ele também manda projeções importantes para diversas regiões do cérebro. Então, a nossa identificação do VIN vai estar relacionado aos núcleos vizinhos. O VC posterior, o VO e o VOP anterior. Como eles recebem aferências de lugares diferentes, eles são ativados de maneiras diferentes. Então, se a gente suspeita que o eletrodo está no VC, um toque leve da pele provoca o disparo celular na frequência desse toque. Se você acha que está no VOA e no VOP, uma sensação profunda, na verdade, uma palpação da região homuncular em questão, ocorre o disparo celular. E se a gente tiver no VIN, a ativação de fusos musculares dispara potenciais de ação na mesma frequência da ativação, né? O sucesso da cirurgia do DPS não é só o posicionamento dentro do núcleo, mas existem regiões, os núcleos são divididos em regiões conforme as conexões com regiões cerebrais. Então, no núcleo subtalâmico, a melhor região para posicionar o eletrodo dentro do núcleo é a região sensitivo-motora. No globo pálido interno, depende da representação homuncular, assim como no VIN, também depende da representação homuncular. E tudo isso é definido pelo microeletrodo. Essa é uma parte que a gente define no intraoperatório. Como eu já disse, os gânglios da base, em mais 5 minutos eu acabo aqui. Os gânglios da base, eles formam um circuito com áreas específicas do cérebro, com área motora, que é o nosso intuito da cirurgia, melhorar os sintomas motores. Então, o nosso interesse é que o eletrodo dentro do núcleo talâmico esteja posicionado na região sensitivo-motora. Existe a área associativa dos gânglios da base que conectam com o córtex associativo, e existem regiões dos gânglios da base que conectam com o sistema límbico. Se o eletrodo estiver posicionado, por exemplo, próximo do sistema límbico, o paciente vai sentir alguns sintomas ou vai ter muitas vezes alguns tipos de comportamento que inviabilizam a utilização daquele eletrodo. Então, isso precisa ser definido também no intraoperatório. Como é que eu sei que o eletrodo está na região sensitivo-motora do núcleo subtalâmico? Quando a ativação, quando o próprio paciente faz movimentação ativa, ou nós fazemos uma movimentação passiva de articulações, e existe o disparo celular relacionado com aquela ativação. Esse caso que eu vou mostrar aqui é um caso que nós acompanhamos lá na escola, numa cirurgia do Dr. Murilo, que também autorizou a colocação desse vídeo. Essa região sensitivo-motora é a melhor região, é a região que mais vai trazer benefício clínico da cirurgia para o paciente. Tá? Outro modo de avaliação clínica que a gente sabe que o eletrodo está bem posicionado é quando ele apresenta discinesias também. É um sinal de bom posicionamento. Né? Em relação à anestesia, essa cirurgia, o paciente fica acordado o tempo todo, né? Muitas vezes a gente faz uma sedação discreta para o paciente não ficar tão estressado ou ansioso com esse ambiente intraoperatório para ele meio bagunçado, né? Muita gente falando, muita gente dentro da sala.
E, se precisar fazer algum tipo de sedação, o ideal é usar um agente anestésico que não interfira nos gânglios da base. Então, o melhor anestésico para nós é o Precedex, porque ele tem um efeito alfa-adrenérgico no locus ceruleus. Outra coisa que a gente precisa se preocupar na cirurgia é que muitos pacientes são idosos e já são hipertensos, mas muitos pacientes ficam hipertensos no intraoperatório por causa do estresse e muitas vezes por hipertensão rebote pela retirada da levodopa para fazer o exame neurológico. Então, aqui só um traçado de trabalho em que foi implantado o eletrodo no núcleo subtalâmico usando Precedex e usando Propofol. Aqui um outro exemplo de uma distonia, feito o microrregistro usando Precedex e usando Propofol, né? A gente consegue fazer, mas a frequência de disparo celular, ela muda bastante. Eu tive a oportunidade de fazer alguns casos com o Dr. Murilo de pacientes anestesiados, em que eram pacientes com distonia, mais jovens e que não conseguiriam fazer a cirurgia acordado. Tudo isso que eu falei para vocês foi feito, mas a gente ainda faz algumas outras modalidades neurofisiológicas para tentar ajudar na avaliação, principalmente do efeito colateral, né? Então, a gente faz potencial evocado motor, como a gente faz na cirurgia, é como se a gente estivesse fazendo uma estimulação subcortical aqui nós pegamos resposta motora com 6 mA, existem trabalhos na literatura que relatam isso. Neste outro caso, a gente fez potencial evocado visual, e no início da cirurgia, estimulando com o óculos, né? O potencial cortical captado no escalpo com o córtex crio e aqui o eletroretinograma, e depois do eletrodo implantado, nós estimulamos o último contato do eletrodo e pegamos o potencial evocado visual captado na região occipital, mas por estimulação elétrica do trato óptico. E aqui também nós captamos o potencial evocado somatosensitivo com os contatos do eletrodo implantado definitivo no núcleo subtalâmico e no vinho. Falando mais 2 minutos sobre a segunda modalidade neurofisiológica que está sendo muito vista, hoje em dia, vista com bons olhos, né? Que é o potencial de campo, o local field potential, que é uma atividade síncrona de um conjunto de células. Ela não é captada com o microrregistro, ela até pode ser captada com o microrregistro, mas normalmente a gente faz ela já com o eletrodo definitivo implantado, com os contatos do eletrodo que captam esse potencial de campo próximo. Tá? Voltando àqueles trabalhos de Parkinson induzido em modelo animal, esse disparo do tipo burst, que está visto aqui, ó, nesse exemplo, ele promove uma atividade síncrona oscilatória chamada potencial de campo local, que é captada com o nosso eletrodo já definitivo implantado, né? E aí, depois que começaram a captar essa atividade oscilatória nos gânglios da base, viram que no paciente com Parkinson, ele apresentava essa atividade oscilatória numa frequência de 30 Hz, em torno de uma frequência beta, em torno de 15 a 30 Hz, né? Quando a este paciente era dado levodopa, essa frequência beta dos gânglios da base, ela sumia. Então, aqui é só um exemplo disso. O paciente sem o efeito da droga, ele faz um pico dessa frequência beta, e o paciente sob efeito da droga, essa frequência beta, ela praticamente sumia. Quando se liga o gerador do eletrodo definitivo implantado, acontece a mesma coisa, né? Com o eletrodo desligado, a gente tem um pico na frequência beta. Com o eletrodo ligado, essa atividade beta some, captada no mesmo eletrodo, e vai aparecer uma atividade gama lá para trás, depois dos 60 Hz, em torno dos 60 e 80.
Como esses gânglios da base, eles formam um circuito com o córtex motor, o córtex motor também trabalha nessa frequência beta. E baseado nesses trabalhos que avaliaram medicação, a levodopa e os subtálamos, chegou-se à conclusão que essa atividade beta é uma atividade que atrapalha o movimento, ela é anticinética, e por isso o paciente tem rigidez e bradicinesia. Quando através da medicação ou através da estimulação com o eletrodo, a gente bloqueia esse circuito, essa atividade beta some e o paciente melhora dos sintomas da rigidez e da bradicinesia, e aparece uma frequência lá atrás, que eu mostrei no slide anterior, acima de 60 Hz, que é uma frequência que beneficia o movimento motor, chamada de procinética, né? O tremor não tem relação com essa frequência beta, né? O tremor, quando se avalia o tremor através do local field, ele tem aquele efeito procinético na frequência gama e ele pode ter uma atividade na frequência do tremor eletromiográfico, ou na frequência do tremor, ou no dobro da frequência do tremor, que eles também é relacionado à atividade muscular. Esse é um modo bruto que a gente capta essa resposta, é como se nesse traçado fosse aqui. Isso aqui eu captei numa cirurgia em que eu fiz com o Dr. Murilo, e depois é passado filtros e feito uma análise dessa resposta, e a gente observa essa frequência beta. Por que é interessante usar esse local de field potential junto, acrescido ao microregistro? Porque o microregistro, ele depende muito do conhecimento de quem está lá registrando, e ele pode ser muito variável. Eu posso interpretar de um jeito, mas o Alexandre, por exemplo, pode interpretar de outro. Ele depende do conhecimento da hora de voo, vamos dizer assim, de cada um. Já o local field, ele pode ser captado, ele capta do mesmo jeito, e ele pode ser avaliado. Geralmente a gente faz essa avaliação offline, e ele é mais fácil de ser interpretado porque ele tem um padrão de continuidade. Ele serve como um biomarcador de sintomas, então, onde eu tenho atividade beta, é onde a estimulação daquele contato vai trazer a melhor resposta clínica que o paciente pode ter, então, ele ajuda a refinar o alvo, e, ultimamente, as empresas têm interesse no local field por causa dessa modalidade do tipo closed loop, ou seja, a ideia é que o gerador interprete essa atividade continuamente, então ele mude os parâmetros de estimulação para melhorar a resposta clínica do paciente, né? Então, isso é uma coisa ainda mais para o futuro, mas ele funciona como um feedback contínuo para melhorar a performance do estimulador, vamos dizer assim, tá? Esse era o que eu gostaria de apresentar. Eu gostaria de agradecer o Dr. Newton e o Dr. Murilo que me cederam o material, e o biomédico Rodrigo que me cedeu as imagens. Muito obrigada. Bem, parabéns, doutora Denise, pela excelente aula, didática excelente, perfeita, as imagens, os vídeos, foi realmente espetacular. E, iniciando aqui a nossa discussão, primeiro eu vou reproduzir aqui algumas perguntas que foram feitas aqui no chat. A doutora Silvia Vestes perguntou se há, doutora Denise, se a gente procura durante a cirurgia correlacionar a monitorização neurológica com o membro mais afetado do paciente, ou acredito que foi isso, né, doutora Silvia?
se dentro do homúnculo a gente procura o membro com mais sintomas. Por exemplo, isso, sem dúvida, na distonia, isso é uma coisa bem importante. Então, por exemplo, o paciente tem uma distonia cervical. A gente tenta, na cirurgia, encontrar disparo celular relacionado a essa ativação cervical, porque ali seria a melhor região que aquele eletrodo pudesse ser implantado. A gente procura isso no intraoperatório. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. O doutor Marrone pergunta super interessante, bem prática, assim, se nas situações em que a gente faz estimulações para potencial sonopulsivo, para potencial visual, como é que a gente adapta o nosso aparelho, né, que vai ter os estimuladores, com o aparelho do microregistro. Não é isso, doutor Marrone? Acredito que seja isso. Na verdade, aqueles traçados que eu mostrei aí, nós fizemos adaptado ao eletrodo definitivo. Então, nós fizemos um cabo de adaptação, porque o cabo do estimulador do eletrodo definitivo não entra em nenhum dos nossos equipamentos. Então, nós fizemos um cabo de adaptação, a gente mandou fazer um cabo que conecta nos nossos tanto estimuladores como pré-amplificador. É desse jeito. Entendi. Aí, Marrone, aí você mandou uma mensagem que ela fala o contato da manufatura aí do cabo. Pessoal agradecendo aqui, parabenizando pela aula. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Sim, uma pergunta aqui do Dr. Marrone também em relação a ganho e varredura, né? O sweep da tela, se existe alguma padronização, ou se é como cada um acostumou o olho para ver. Existe uma, assim, na verdade, eu acostumei com a varredura que o cirurgião já usava quando eu comecei, entendeu? Mas se você pegar trabalho de pegar dados da literatura, tem o livro do Montgomery que ele sugere que você use 500 milissegundos para você contar, porque quando você vai contar a frequência do disparo celular, se é moderada, se é alta ou se é leve, ele sugere que você use 500 milissegundos para fazer essa conta. Mas, teoricamente, você pode colocar a sensibilidade que você estiver enxergando o disparo celular. O que acontece muito na cirurgia é que às vezes não tem disparo e o cirurgião fala assim, vamos aumentar a sensibilidade para a gente enxergar o potencial de ação. E aí a gente se perde. Eu combino, eu não lembro agora de cabeça, depois eu posso te passar, mas a sensibilidade que a gente usa, eu deixo fixa e a gente não muda, para acostumar o olho. Denise, me diz uma coisa, como também a gente é eletroneuromiografista, todo aquele monte de traçado parece um recrutamento, né? Atividade de recrutamento, e parece que às vezes parecia lá descargas mioclônicas, né? Ali no tipo os bursts, etc. Tu tens como, para leigo que nem eu, a gente dizer assim, olha, que eu falasse lá que na substância nigra parecia um recrutamento neurogênico de, sei lá, 20, 30 Hz, e tinha parecido uma descarga repetitiva complexa. Tem como a gente fazer isso mnemonicamente, assim, para tentar gravar? Eu nunca pensei neste aspecto, mas é uma coisa meio que dinâmica que acontece. A gente vai ler no livro, o padrão é esse. Você chega lá na cirurgia, o padrão não está igual ao do livro, entendeu? Mas é um padrão que a gente pode acostumar. Eu nunca pensei assim, Marrone. Tem uma coisa que acontece às vezes na cirurgia que a gente tem que diferenciar de ruído. Qualquer movimentação no ruído faz uma atividade lá que a gente pode interpretar como potencial de ação e não é. E, às vezes, na descida do eletrodo, tem morte neuronal. E essa morte neuronal, ela faz uma descarga neurotônica que é igualzinha à nossa descarga miotônica da eletromio, entendeu?
Então, você diferencia exatamente porque ele começa o disparo celular, ele é sempre mantido, né? Na mesma amplitude. Ele começa com amplitude alta e ele vai caindo até que ele para. Entendeu? Então, é uma descarga bem comum de morte celular, que às vezes acontece pelo trauma da descida do eletrodo. Denise, eu queria te perguntar também, em relação do ponto de vista prático, né? Existe alguma preocupação que o neurofisiologista tem que ter na cirurgia, no que diz respeito à marca do estimulador que vai ser utilizado, ao fabricante, esse tipo de coisa? Na verdade, isso é o cirurgião que escolhe, que define. Mas muda alguma coisa no nosso no setup ou na programação do aparelho? Não, porque o equipamento do microregistro não dá para ser feito no nosso... O registro extracelular não dá para ser feito no nosso equipamento. Então, é um equipamento específico, geralmente a empresa leva o equipamento, que é um eletromiógrafo de 5 canais que tem eletromiografia livre e eletromiografia estimulada, só, né? Então, ele faz a livre, onde você vê disparo celular, e na hora que estimula, ele tem um estimulador que vai até 6 miliamperes, alguns acho que vão até um pouco mais. Só. Mas a gente não consegue fazer no nosso equipamento. O que a gente consegue fazer no nosso equipamento é aquela adaptação do eletrodo definitivo para fazer potencial evocado motor, sensitivo e visual. O microregistro não dá no nosso equipamento. Perfeito. Ou pelo menos eu nunca tentei. Não, entendi. Silvia perguntou novamente aqui se em que quantidade, que percentual de cirurgias você conseguiu realizar também essas técnicas adicionais com soma sensível, visual, enfim. Eu já fiz, principalmente lá na escola, nós já fizemos. Dá para fazer tranquilo no paciente anestesiado. No paciente acordado, você estimular com 6 miliamperes a região subcortical e pegar um potencial pequenininho, eu não sei se mostra sensibilidade, mas a gente estava bem próximo do limiar, não incomoda. O sensitivo também é a mesma coisa que um sulco central. Você estimula o mediano contralateral e capta lá. Então, essas técnicas dá para fazer sem problema nenhum. A gente acaba não fazendo, eu faço mais o microregistro, porque ele te dá mais informações do que essas técnicas adicionais. Ô, Denise, existe, nesses trabalhos que fizeram exatamente isso aí que você está fazendo, eles falam em limiar de segurança, esse tipo de coisa, ou foram simplesmente para obter os registros, os traçados? Ainda não tem muita definição na literatura, porque são poucos os trabalhos em relação a isso, ainda não tem muita definição da literatura sobre isso. Aquela regra que a gente usa 1 milímetro, 1 miliampere, eu tento usar pela proximidade da cápsula ali, né? Mas são poucos trabalhos que tem para isso. A maioria dos trabalhos e o foco para DBS é microregistro e local field. Entendi. Outra pergunta, André Cardoso pergunta aqui, Denise, pergunta mais do ponto de vista prático também. Como é que você conseguiu convencer os neurocirurgiões a valorizar o neurologista dentro da sala e pedir para que, durante as neurocirurgias funcionais, a gente estivesse presente? Na verdade, eu trabalho com 2 cirurgiões que fazem isso e para minha sorte, eles fazem muita cirurgia, então eu acabo vendo muito isso. Na verdade, eu comecei indo olhar a cirurgia, o cirurgião permitiu que eu pudesse entrar, eu nunca nem tinha visto uma cirurgia de Parkinson, não sabia nem como era, só que ele estava acostumado a fazer microregistro, então ele permitiu, ele mesmo fazia, e os cirurgiões, eles têm uma mão muito boa de microregistro,
porque é igual à nossa formação de eletroneuromiografia. É olho. Quanto mais você vê a agulha na eletromil, melhor você fica. E como eles veem muito microregistro, eles têm muito olho para microregistro. Lógico que eles não têm o foco neurofisiológico que a gente tem, porque o foco deles é outro. A gente tem que ter sorte de ter cirurgiões que gostem de trabalhar em equipe, para a gente começar a construir o conhecimento e ficar nesse meio. Mas a gente depende do convite deles para isso. Eu acabei tendo sorte e consigo trabalhar, e gosto muito de trabalhar com o Newton e com o Murilo. Denise, seguindo essa pergunta da Andrea, né, essa colocação da Andrea, sendo bem advogado do diabo, a gente precisa, eles gostariam que a gente tivesse, ou eles poderiam fazer sem problema nenhum sem a gente? Muitos fazem sozinhos. Muitos fazem sozinhos. Muitos fazem também como as cirurgias que a gente sabe em que as empresas levam o técnico e o cirurgião faz a monitorização. A grande maioria acontece isso. Então, eu acho que a gente consegue essa parceria quando você tem amizade com o cirurgião, né? Posso participar da sua cirurgia? Aí, para mim, quando eu comecei, o Murilo ainda não fazia na escola. Então, para mim, era um interesse muito grande em aprender uma técnica que eu não sabia fazer. Uma coisa que a gente nem tinha na escola ainda, porque isso foi antes do Murilo começar lá. E eu ia com o maior prazer, entendeu? Entendi. É mais uma parceria. Eu acho que a gente aprende mais da parceria do que tudo. Tem uma colocação da Karina ali, né? Acho que é ruído, né? Sim, sim. O que é que se faz durante a cirurgia, normalmente, para tentar minimizar ruídos e artefatos? Bom, o que a gente acaba fazendo, isso depende muito da qualidade do equipamento que vai, então tem equipamento e do eletrodo, o eletrodo precisa ser um eletrodo bom para não entrar ruído, né? Mas aí você começa a desligar as coisas, né? Desliga o bipolar, desliga a luz, tenta aterrar. Particularmente, a maioria das vezes, a gente tem conseguido traçados bons. Aterrar, muitas vezes, a mesa cirúrgica é complicada, então, você aterrando a mesa lá, ela melhora o ruído celular. Mas eu praticamente não tenho muito problema com ruído, não. Eu já tive, por exemplo, eu fui uma vez, faz bastante tempo, eu fui numa cirurgia que tinha um 60 Hz monstruoso. Aí nós olhamos, eu falei assim, nós não vamos conseguir fazer microregistro de nada aqui. Mas o disparo celular do núcleo subtalâmico era tão intenso, tão alto, que ele ultrapassou o ruído, e a gente conseguiu ver que entrou no núcleo pela diferença do coisa. Mas se não fosse um disparo celular muito bom, a gente não tinha conseguido. Mas eu não tenho uma regra assim, específica o que fazer. Eu acho que a qualidade do material interfere muito. A Karina complementa aqui perguntando se mexer em algum filtro pode ajudar. Você pode botar um filtro de 60. Essa atividade celular, geralmente é uma atividade de frequência alta, né? Então, botar um filtro de 60 ou cortar a frequência a frequência de baixa mais para cima, ele vai te limitar um pouco, mas você vai conseguir fazer. Eu normalmente não mexo, porque esses equipamentos, como a grande maioria dos cirurgiões fazem com técnicos, ele vem bloqueado, você não consegue mexer nos filtros como a gente mexe nos nossos. Então, às vezes a gente tem dificuldade de mexer no filtro
no intraoperatório, porque eles bloqueiam para não sair da configuração habitual. Mas eu acho que se a gente está tendo muito ruído, joga o filtro de baixa, ruído de 60, joga o filtro de baixa mais alto, vai cortar um pouco de sinal, mas mesmo assim a gente consegue fazer a avaliação. Exato. A Silvia comentou sobre desligar a cama, a gente comentou sobre isso. Desliga a cama, a gente tenta desligar tudo na hora, né? Tenta desligar tudo na hora. É isso. Denise, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou do STM, do GPI, do VIM. Existe alguma novidade do ponto de vista eletrofisiológico, ou alguns dos cirurgiões aí já estão falando em colocar os eletrodos no núcleo pedúnculo contínuo? Então, e se eles forem colocar, vai ter algum jeito neurofisiológico da gente monitorizar isso? Eu não tenho experiência no núcleo pedúnculo contínuo, mas ele é um núcleo usado porque, basicamente, esses pacientes melhoram do tremor e da rigidez e da bradicinesia. E muitas vezes eles melhoram do tremor. Aí eles começam a ter queixa de dificuldade da marcha. E o núcleo pedúnculo contínuo é um núcleo utilizado para quando você tem distúrbio de marcha. Eu não tenho muita experiência em PPN, mas tem vários trabalhos na literatura que já mostram esse tipo de alteração. Outra coisa que tem trabalhos na literatura para distúrbio de marcha, colocar um eletrodo na coluna dorsal. Né? O paciente já tem um eletrodo de DBS, melhora da rigidez, melhora da bradicinesia, mas ele tem alteração de marcha. Tem vários trabalhos mostrando que você implantar um eletrodo na coluna dorsal, você melhora esse distúrbio de marcha do paciente. Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta, ou no chat, ou aqui, por voz? Algum comentário final, doutor Marrone? Não, alguma coisa, Denise, que tu gostaria de acrescentar? Eu acho que não. Muito bem, então... Eu acho que isso é um tema interessante e que a gente deveria fazer parcerias com cirurgiões que gostam da nossa presença para a gente aumentar esse nosso foco no intraoperatório. As empresas vão com os técnicos porque não tem o neurofisiologista lá. Né? Então, eu acho que a gente deveria... Eu falo para o pessoal que passa comigo, que acaba vendo um DBS ou outro, eu falo assim, ó, faz uma parceria com o cirurgião, ó, quando tiver cirurgia, posso ir? Né? E começa a ver, e aí a gente começa... Eu aprendi assim, eu ia lá, olhava, voltava, estudava, via o que não dava certo, errado, volto, estudo. Talvez eu ainda faça um monte de coisas erradas, mas a gente precisa criar um laço para ter essa oportunidade para entrar em cirurgia de distúrbio de movimento. Até as outras agora, né? Epilepsia, psiquiatria, acho que é um campo grande que nós, como neurofisiologistas, deveríamos investir nisso. Denise, muito obrigado pela tua aula. Para mim, é uma situação um pouco, para eu aprender, é um pouquinho mais árdua, mas aí é só também estudar. Eu sempre brinco que depois dos 7 anos, aos 7 anos já aprendi a ler, né? Então a gente pode ler e ir adiante, né? É claro que a dificuldade da gente não usar o nosso equipamento atrapalha a gente, né? A gente tem que depender de outras pessoas. Mas do mesmo jeito, eu achei muito boa a didática, muito legal. Estou vendo várias pessoas aqui falando a respeito disso, né? Muito obrigado mesmo. Alexandre, muito obrigado também. Isso aqui vai estar amanhã, então, no nosso site, no nosso YouTube, certo? E a gente vai ter, então, só relembrando que na quinta-feira vai ter o Garbino e o Marcondes falando sobre eletroneurografia, certo? Pessoal, agradeço muito a presença de todos e, novamente, muito obrigado. Felicidades a todos e boa noite.
Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.